sobre a mente, sobre o coração dessas pessoas. Deus, nós cremos que elas receberão essa palavra e serão edificadas, porque o Senhor está no controle de tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, igreja, pode estar todos assentados em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui. Ainda estamos com restrições de quantidade de pessoas, usando máscaras, mas glória a Deus que o Senhor está conosco e até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém? Quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos, está no Salmos 45. Salmos 45, diz assim: com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja minha língua com a pena de um sábio escritor. É dos seres humanos o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantenha a espada à cintura, ó herói, cobre-te de resplendor e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos ponteitosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob os teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incúlume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e abominas a impiedade. E por isso o Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros e te ungiu com óleo de júbilo. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloás e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. As filhas dos reis te visitam prestando honras, e à tua direita se posta a noiva real, adornada com joias em ouro puro de Ofir. Escuta, ó filha, considere e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. E assim encantará a tua beleza o rei, e sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com os teus presentes, mas que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão da tua honra. Com tranças bordados com ouro é conduzida perante o rei. As virgens de teu séquito a acompanharão, e com regozijo e grande comoção entrarão no palácio do rei. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais. Por toda a terra os tornarás príncipes. Por todas as gerações lembrarei o teu nome, eternamente hão de te louvar. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite. Jesus, eu quero te pedir que os teus anjos sejam acampados neste lugar. Pai, todo pensamento, Senhor, agora cativo, Senhor, a reino das trevas, Pai. Eu quero, Senhor, que o Senhor libere este pensamento agora e leva ele, Senhor, cativa a tua obediência, Pai. Abra, Senhor, os olhos para a tua igreja possa ver. Abra os ouvidos espirituais para que o teu povo possa ouvir e entender a tua palavra, Pai. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua noiva amada, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai. Repreenda todo o mal, toda tentativa do inimigo, Pai, seja frustrada agora, na autoridade que há no nome de Jesus, ó Pai. É no teu nome que eu abro esta palavra, Senhor. É no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder, o nome que é sobre todo nome, o nome que é poderoso no céu e na terra e debaixo da terra, o nome que há de todo joelho se dobrar e toda boca ainda há de confessará que só o Senhor é Deus, ó Pai. É no teu nome, Senhor, que eu declaro esta palavra e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Amém. Hoje foi um dia maravilhoso, né?
Nós passamos o dia inteiro, a igreja aberta, os irmãos vindo, ceando, tomando ceia. E a ceia, como o pastor Cícero falou aqui, significa que nós estamos lembrando a morte de Jesus e esperando o retorno dele. Amém? Nós estamos esperando o retorno do Cristo. Nós estamos esperando o retorno do noivo que vem buscar a sua noiva. Esse salmo é um salmo escrito há tantos anos antes de Cristo. E aqui na minha Bíblia diz, o casamento profético do ungido. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré, ou filhos de Corá. Era um poema didático. Era um poema e era também uma canção. Era um poema didático, porque ele nos ensina algo, mas ele também é uma canção de amor. Amém? E nesse dia, eu senti hoje de trazer esta palavra, amém? E estou maravilhada com ela. Eu espero que eu consiga transmitir o que eu senti de Deus nessa última semana. Essa semana foi uma semana que o noivo literalmente se apresentou a mim. E eu quero que hoje ele se apresente a você, noiva amada. Que ele fale com você como ele falou comigo nesta semana. Que você sinta a presença dele como eu senti. Que você sinta o aroma dele. Eu quero começar a falar que o escritor que escreveu esse salmo, provavelmente ele sentiu isso. Provavelmente, quando ele foi escrever um salmo. Alguns teólogos dizem que esse salmo foi escrito por um dos casamentos de Salomão. Mas, Charles Spurgeon, nos livros dele, Os Tesouros de Davi, ele diz assim, e eu quero deixar essa palavra aqui, que eu me identifiquei muito com ela, que uns leem esse salmo, os míope, e diz que esse salmo é entre Salomão e a noiva. Quem tem olhos vesgo lê esse salmo e diz que esse salmo se refere sim ao casamento de Salomão, mas também ao casamento de Cristo com a igreja. E quem tem olhos espirituais lerá esse salmo e dizer, é Cristo buscando a sua igreja. Eu me identifiquei demais com essa palavra e eu disse, sim, é Cristo. E Ele vai vir e vai buscar a tua noiva, amém? E eu quero falar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro que quando o salmista foi escrever esse salmo, ele sentiu isso, porque ele começa a falar assim, com o meu coração, transbordando de boas palavras ao rei. Então, o coração dele viu o rei, o coração dele sentiu o rei, e por isso o coração dele se regozijou. Aqui é no sentido de transbordou, é no sentido de... Ele, como se uma água borbulhando, é no sentido de borbulhou. O coração dele borbulhou de boas palavras. Quando ele queria escrever versos ao rei. Porque quando nós paramos para adorar esse Deus, o nosso coração não tem palavras. Nós vimos isso quando as meninas louvam, que você vê que elas começam a louvar e o Espírito toma ela porque elas não têm mais palavras para declarar como é estar na presença desse Deus. E aqui ele diz assim, o meu coração, ele transborda e a minha língua é como a pena de um sábio escritor. Que o seu coração, irmãos, nesse dia de ceia venha transbordar de amor pelo rei. Mas quem é esse rei? E ele começa a falar assim, ele é o mais notável, ele é o mais bonito entre todos os noivos. Ele é a roupa dele é de maior majestade. E ele fala assim, esse rei, esse noivo, a graça transborda na tua boca. Esse noivo tem umas vestes, que o perfume dela é de mirra. Olha o que ele fala, mirra, aloás e cássia. Esses perfumes são os perfumes que, alguns dos perfumes das essências que foram usadas quando Deus deu o óleo que seria consagrado o templo. Tinha essas coisas, mirra, aloás e cássia. Aqui fala que as vestes do noivo têm isso. Mas não é que as vestes daquele noivo tinha isso, aquele noivo era a própria essência. Amém? Então o Senhor começou a falar no meu coração nesse salmo, a aparência do noivo
ele conquistou o visual desse salmista. O sentido visual do salmista foi atraído pela aparência do noivo. Assim Jesus quer fazer com nós. O sentido auditivo desse salmista foi atraído pelas palavras de graça desse noivo. Mas o sentido de olfato foi conquistado pelo cheiro da essência que exalava das roupas do noivo. Mas com um toque do noivo, o óleo de alegria que estava sobre o noivo, ele entrou no salmista e fez com que ele regozijasse na presença do noivo. Sabe o que é isso? É que quando eu permito Jesus me tocar, a alegria, o óleo de júbilo, porque a palavra diz que ele foi ungido, lá no 7, que o Deus, o Eterno, escolheu e ungiu com óleo de júbilo mais do que os seus companheiros. Então, se você quer uma alegria, mas não uma alegria dessa terra, uma alegria transbordante, deixa o Senhor tocar em você. Porque o óleo que exala dele vai entrar em você e vai fazer o seu coração fervilhar de boas palavras. Amém? Amém? E ele também, as características marcantes desse noivo, está lá no versículo, fala que ele ama a justiça, mas ele abomina a impiedade. Que ele tem algum objetivo para que esse guerreiro, que aqui é um rei, é um guerreiro, ele luta por um objetivo, e esse objetivo é verdade, misericórdia e pela justiça. Não teria como ser um rei realmente da terra. Esse aqui está falando dos reis e do Senhor dos senhores, que luta pela justiça, pela misericórdia e pela verdade. Amém? Pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. E depois ele começa a falar sobre a noiva. Escuta, ó filha, ele fala no 10, considere e inclina os teus ouvidos, esquece o teu povo e a casa paterna. E assim o rei te encantará da sua beleza, e sendo ele o teu Senhor, inclina-se perante a ele. Isso é o papel da noiva, esquecer a casa do pai. Esquecer o tempo passado, esquecer as culturas que viveu. Mas quem é essa noiva? É a igreja. Essa noiva sou eu, essa noiva é você. Essa noiva é alguém que o Senhor separou, porque o Senhor nos escolheu, não nós escolhemos Deus. Não nós escolhemos, porque a palavra diz que o próprio Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo me convenceu do meu pecado, eu me rendi ao Senhor, eu me tornei a noiva de Cristo, uma noiva separada, adornada, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem limpado, que o Senhor tem purificado, e que o Senhor aguarda receber. Eu quero ser essa noiva, porque eu quero ver esse noivo. Nessa semana que eu fiquei vendo esse salmo e meditando nele, aconteceu algo no meu coração. Eu já amava Cristo, mas eu fiquei apaixonada pelo noivo. E eu disse, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. E aí o Espírito me falou, é assim que termina a Bíblia. O Espírito e a noiva dizendo, vem Jesus, vem buscar a tua igreja. Porque quando nós temos o encontro com Jesus, nós queremos sempre estar do lado dele. Nós queremos sim que essa aliança com ele seja eterna. E é isso que ele está falando aqui. E a noiva em Apocalipse fala assim, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dada linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos, dos santos, Apocalipse 19. A palavra diz então o quê? Que o casamento pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E como é as vestes da noiva? As vestes da noiva é do linho fino, brilhante e puro. A noiva que Cristo vem buscar é uma noiva pura.
sem mancha, sem ruga, sem pecado, santificada em Cristo. A nossa vida tem que ser assim para sermos noiva. Quando é um casamento entre um homem e uma mulher aqui na terra, as noivas se vestem de branco, simbolizando pureza. E o que o noivo espera de uma noiva aqui na terra? Ele espera isso, pureza, fidelidade, não é? O que o homem espera de uma mulher, você perguntar para todo homem, fidelidade, pureza, amor. É isso que Cristo espera de nós, como noiva dele. Fidelidade, amor. Você já pensou se você é a noiva de alguém, se você vai casar, e se você fala para o seu noivo, não, eu amo você, meu noivo, mas eu amo também fulano, ciclano e beltrano. Então, eu vou dividir o meu amor. O noivo vai falar, então, eu não te quero mais. É bem assim o casamento de Cristo com a igreja. Cristo não divide o amor dele, não aceita ser o segundo, ele tem que ser o primeiro e único na minha vida. É só ele, o meu Senhor. Aqui ela fala assim, inclina-te em reverência perante ele, pois ele é o seu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele vem me buscar. Por isso Deus abomina a idolatria, porque na idolatria eu divido a glória de Jesus com a glória dos santos, a glória de Jesus com a glória de outras coisas. Como a irmã Caroline pregou aqui na terça-feira, idolatria não é só outros santos, outros ídolos, mas é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Cristo em nossas vidas. Ele é o primeiro, Ele é o único, amém? Então é assim que Ele espera encontrar a noiva dEle. Mas a palavra que o Senhor falou para mim, forte, foi no versículo 3. Cinge a espada à cintura, ó herói. Em outras versões tá, mantém a espada à cintura, ó herói. Cinge. No livro, na Bíblia, Efésios 6, fala de nós sobre as armaduras de Deus. Em Efésios, Paulo começa a falar que nós, cristãos, tem que ser revestidos das armaduras. E quando ele começa a descrever as armaduras, então, ele começa a falar que nós temos que nos cingir. A primeiro objeto da armadura é o cinturão da verdade. Que nós temos, então, que nos cingir com o cinturão da verdade, depois colocar a couraça da justiça, e depois ele começa a falar os outros, calçar o pé para a preparação do evangelho, e o último, e tomar em tua mão a espada do Espírito, não é isso? E o Senhor começou a ministrar no meu coração nesse versículo aqui. Mantém a espada na cintura, ó herói. Como está o seu cinturão da verdade? Em que verdades você tem se firmado? As armaduras de Deus são para que o cinturão da verdade, cinge, significa aperta. Você coloca um cinto e você aperta, você cinge. E naquele cinto você vai colocar o que então? A espada. Mas o Espírito Santo começou a falar para mim assim, como está esse cinturão da verdade nas nossas vidas? Porque se o meu cinturão da verdade estiver frouxo, estiver caindo, se eu estiver firmado em meias verdades, a espada do Espírito, que é essa espada, que é a palavra de Deus, ela não vai estar na posição certa. Eu tenho que primeiro cingir-me com a verdade. Vocês estão entendendo, amém? Amém? Estão entendendo? Não desliga o pensamento, amém? Que vocês vão entender. Repreenda se você não estiver entendendo. E se a sua mente estiver cativa, perceba. Porque você não saiu da tua casa, veio se arriscar dentro da igreja para que o seu pensamento fique cativo. Liberta o seu pensamento, amém? Primeira coisa que aqui Deus está falando. Como está o cinturão que está sobre a sua armadura? O cinturão da verdade onde você está, como ele está? Ele está frouxo ou ele está apertado? Porque se o cinturão da verdade que está na tua armadura estiver frouxo, a tua espada vai estar lá nos pés.
Porque quando você põe um cinto largo, ele cai, não cai? Então, se ele estiver frouxo, a tua espada está fora da área de combate. A sua espada não está preparada para o combate. E o Senhor falou no meu coração que muitos estão com o cinturão frouxo e a espada já caiu e ele não viu. E quando o inimigo vier para te atacar, que você quiser pegar a espada para se defender, você não vai encontrá-la no lugar. Então, que nesta noite você venha cingir a tua cintura e apertar o cinto da verdade, para que você consiga colocar a espada do Espírito no lugar certo. Crente não pode estar firmado em meias verdades. Mas eu vou dizer o que é meias verdades. Meias verdades é quando você é crente, mas usa uma mentirinha para se dar bem. Meias verdades é quando você é crente, como o pastor Júlio já ministrou aqui. Falei, eu acho que ele leu meu rascunho. Quando você serve ao Deus, mas permite que seus filhos façam o que quiser debaixo dos teus olhos, dentro da tua casa, trazendo pecado para o teu lar com seu consentimento. Isso é meias verdades. Eu sou crente, estou dentro da igreja, pratico a Bíblia, mas eu estou consentindo o pecado entrar dentro da minha casa. Isso está afrouxando o seu cinturão. Isso está fazendo a tua espada cair do lugar. Meias verdades é quando muita gente tem recebido benefícios do governo por causa do Covid, do coronavírus. Muitos têm recebido os benefícios do governo, não é? Será que todos estavam adequados naquele benefício ou deram um jeitinho brasileiro para receber o benefício? Isso é viver em meias verdades. É colocar lá, sou solteira, sabendo que você é casada, só para receber um benefício que não é seu, porque não estava dentro do parâmetro daquilo que foi determinado. Isso é meias verdades. É você no seu serviço apresentar um atestado dizendo estou doente, mas não está doente, foi viajar. Meias verdades. O telefone tocar e você falar para o seu filho, fala que eu não estou porque é cobrança. Meias verdades. Se você está vivendo em meias verdades, o seu cinturão já está no chão. Nós temos que viver verdades de Cristo. É verdade? Por que que é? Porque Cristo é a própria verdade. No versículo 4 ele fala assim, em tua majestade, cavalga vitoriamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Aqui, Jesus está colocando a espada na cintura e ele vai cavalgar. E ele vai vir buscar a igreja, mas Jesus, ele luta pela verdade. E se você não estiver com seus pés firmados na verdade, ele não vai te levar. Você vai ficar. Então, nós temos que hoje é ceia, não é? Você tomou a sua ceia, você se arrependa. Se você viveu uma vida de meias verdades, diz, não, Senhor, de hoje em diante, eu vou viver uma vida de verdade. Porque Cristo é a própria verdade. Ele é a própria, ele não tem a verdade, ele é a própria verdade. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Ele não tem justiça, ele é a própria justiça. E nós nascemos para ser filhos de Deus. Só vai entrar na casa do Pai aquele que for co-herdeiro com Jesus. Aquele que foi igual a Jesus. É isso que a palavra está dizendo, amém? Então que você nessa noite cinja os seus lombos. Aperte esse cinto. Fala assim, não, essa brecha aqui eu vou tampar na minha vida. Ah, irmã, mas eu preciso desse benefício, que senão eu vou passar fome. Irmãos, Deus é justiça. Deus é justiça. Se você está dentro da igreja e não crê que Deus é justo, você está totalmente enganado. Se você está dentro da igreja e crê que você tem que mentir para receber um dinheiro, para te manter alimentado, você está muito enganado quanto ao evangelho. O evangelho é a pura verdade. Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Ouça o que o Espírito Santo está falando para a igreja. E conserte-se, porque Jesus está voltando. Ele não quer te deixar. Ele quer purificar as suas vestes. Ele quer pegar a sua roupa e lavar no sangue dele.
de novo, amém? Mas você acha que não tem respaldo bíblico porque eu estou dizendo? Tem sim. Você vai lá no 1 Samuel, o que aconteceu com a família de Eli? Eli era o sumo sacerdote. Eli veio de uma linhagem escolhida. Eli era separado para tomar conta do templo. E Eli começou bem, mas depois começou a viver em meias verdades, permitindo que os filhos dele se corrompessem, passando a mão na cabeça dos filhos. E Deus fala para Eli, os filhos de Eli levavam mulheres para dentro do templo, os filhos de Eli praticavam todo tipo de pecado dentro das vistas de Eli e de todo Israel. É isso que diz a palavra. E aí Deus chama Eli e fala assim, por que Eli, você honraste mais os teus filhos do que a mim? Eu levantarei para mim um sacerdote fiel. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo, Eli, porque você foste infiel, Eli. Eu vou levantar um que seja fiel. Que vergonha. Que vergonha você receber uma palavra dessa e não se arrepender. Piorou, porque não se arrependeu. Continuou honrando os filhos mais do que a Deus. E muitos de nós talvez caímos nesse tipo de idolatria, como a Carol pregou aqui. O próprio filho pode ser uma idolatria. A própria mulher pode ser uma idolatria. O próprio marido pode ser meu ídolo, não é? E eu honrar mais do que meu marido do que a Deus. Eu honrar mais do que meus filhos do que a Deus. Eu ver meus filhos fazendo alguma coisa errada, mas eu escondo. Porque afinal nós somos crentes. Não, irmão, você não vai esconder. Porque ele devia ter tomado uma posição. Ele devia ter falado para os filhos dele, se vocês querem pecar, é para fora do templo. Dentro do templo, não. Aqui está sobre a minha liderança, não é assim? Era isso que ele devia ter feito, mas ele amou mais os filhos. Brincou com a obra de Deus. E ninguém brinca com a noiva de Cristo e sai ileso, não. A não ser que se arrependa. Ainda vai colher os frutos da desobediência. Mas ele não se arrependeu. E Deus levanta Samuel, um jovem, e fala para Samuel, Samuel, eu vou fazer algo que vai unir os ouvidos de Israel. Algo estrondoso. Morreu os 2 filhos de Eli, e Eli no mesmo dia. Acabou aquele reinado. Acabou aquilo que eles queriam. Eles viviam ali do templo, eles tinham toda abundância, porque o templo era rico, as pessoas traziam ofertas. Mas ainda assim, os filhos de Eli não se contentavam, a Bíblia diz que eles não se contentavam, porque tinha uma parte do sacrifício, da oferta, que era da família do sacerdote. E tinha uma parte do sacrifício que era de Deus. Mas os filhos de Eli, além de pegar a parte que correspondia à família deles, para o sustento deles, ainda pegava do sacrifício de Deus. Os filhos de Eli iam lá, aonde estavam sendo sacrificados os animais, e enfiava o garfo, e o que eles pegavam, eles levavam e comia, e aquilo era um sacrifício a Deus. Então Deus fala para Eli assim, e os seus filhos não se contentaram na parte deles. Sabe o que eu vejo isso aqui? Dízimo e oferta. Muitas pessoas pegam a parte que é nossa, que corresponde a nós, mas também pegam a parte de Deus, porque querem a parte de Deus. Os filhos de Eli faziam isso, eles pegavam a parte deles e queriam pegar a parte de Deus. E o livro de Malaquias fala assim, porque roubaste de mim? Aonde roubaste de mim? E aí Deus responde, me roubaste nos dízimos e nas ofertas. Então, o que eu trago isso hoje para cá, essa meia verdade de os filhos de Eli querer pegar a parte de Deus? É quando eu decido que eu quero a minha parte, os meus 90% do que eu ganho, mas eu também quero os 10% de Deus. Ah, não, mas eu vou dar um jeitinho, então eu vou dar só 5%. Não, então eu vou dar só 3%. Não, eu vou dar só 2%. Isso são meias verdades. Aí eu digo assim, não, mas sabe por quê? Eu tenho um tipo de confusão na mente. Mas eu tenho uma teoria, mas eu tenho uma doutrina. Não importa, são meias verdades. Aqui, Deus fala em Malaquias 3, aonde me roubaste? O povo pergunta, aonde, Deus, eu tenho te roubado? Deus responde na lata, me roubaste nos dízimos e nas ofertas. Então,
os filhos de Eli, além de eles perverter o templo, levando mulheres, todo tipo de coisas, ainda eles roubavam aquilo que é de Deus. Então, que você venha trazer a sua mente e você venha pensar como você está vivendo. Quais são as suas verdades? É uma verdade bíblica ou é uma verdade que você inventou para ser sua verdade? É uma verdade de Deus ou é a sua verdade? Porque a noiva tem que viver de acordo com a verdade da Bíblia, amém? Mas o Senhor falou para mim que ainda que você esteja vivendo em meias verdades em relação ao dízimo e oferta, você tem, quando Jesus, ele encontra Zaqueu, e ele vai para a casa de Zaqueu, ele vai na casa de Zaqueu, você vê que ele entra na casa de Zaqueu, ele está ali com Zaqueu, de repente, Zaqueu se levanta, né, e fala assim, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E o que Jesus fala? Agora, hoje, Zaqueu, entrou salvação na sua casa. Sabe o que é isso? É um arrependimento de eu ter feito a coisa errada. É um arrependimento e uma tomada de posição imediata. Olha, eu me arrependo porque eu estou fazendo isso, mas agora eu vou tomar uma posição. De hoje em diante eu vou mudar. Então, que você se arrependa se estiver fazendo alguma coisa errada e mude. Amém? Verifique, veja dentro de você. Aonde que pode ser as meias verdades? No seu emprego? No seu casamento? Dentro do seu ministério? Na educação dos seus filhos? Amém? E cinja da verdade nessa noite, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. E ela vem, irmãs, para dividir, não é como a palavra diz, juntas de medula, alma de espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração, amém? As intenções do coração. E que você, nessa noite, cinja esse cinto, aperte, e que você coloque a espada no lugar certo. Porque aonde está a tua espada? Aonde está a espada do Espírito na tua casa? Aonde está a tua Bíblia? A espada do Espírito, que aqui ele fala, cingiu-se e colocou a espada é a palavra de Deus. Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não afia a sua espada? Afiar a espada para a batalha, você tem que afiar lendo a palavra, passando tempo com Deus, orando, não é isso que diz a palavra? Orando, e tendo comunhão com Deus, ali você está afiando a tua espada. Porque no Eclesiastes 10 fala que se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com mais força. Então, que essa espada que você tem trazido, essa espada que está na tua armadura, o Senhor te pergunta, ela está afiada ou ela está sem corte? Ela está afiada, você tem trabalhado essa espada, você tem afiado, você tem preparado o seu instrumento ou ela está sem corte? Se ela estiver sem corte, você tem que afiar a tua espada. Você tem que preparar a tua vida em cima da palavra. Você tem que ter a tua vida pautada na palavra, amém? Você tem que saber palavra, o que você não souber, não entender, peça ajuda. Você tem que entender o que a palavra quer te falar em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu ministério. Você tem que entender, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, se você quiser abrir, eu quero ler um versículo. 2 Timóteo. A palavra diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, amém? Aqui engloba tudo, né? Procura apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E o Senhor falou no meu coração que tem muitas espadas que vão ter que ser afiadas,
que vão ter que ser trabalhadas. Mas o Senhor, Ele vai fazer isso por você. O Senhor, Ele vai tocar em você, para que você faça isso, amém? Onde está a tua espada? Aonde você tem guardado ela? Como você tem tratado essa espada? Você tem tratado ela como verdadeira palavra de Deus ou não? Como só um manual? Nós seguimos a palavra de Deus, amém? Porque essa espada, irmão, entenda, nós só vencemos o inimigo se nós estivermos empunhando a espada do Espírito. Para nós vencermos os inimigos, nós não vamos vencer na força. Nós não vamos vencer na nossa força. Mas o inimigo, ele é vencido na espada, ele é vencido na palavra de Deus. Como que Jesus venceu o inimigo no deserto? Na palavra de Deus. Amém? Então você tem que ter a palavra, para que você consiga se manter de pé, amém? Mas o Senhor começou a falar no meu coração, que tem pessoas que estão aqui, eu não sei se estão aqui ou se estão em casa, que o Senhor não vai te dar uma espada, o Senhor vai te dar um facão. É algo muito mais poderoso, porque grande é a obra que Deus tem na vida de algumas pessoas. E essa pessoa essa espada do Espírito, Deus vai aumentar. É como se Ele fosse te dar dons, porque Deus falou no meu coração, que Ele vai dar o facão para alguém. O facão é uma coisa que são 3 junções. Ele é a junção do martelo, da espada e do machado. Amém? Ele é a junção de uma faca, do martelo não, falei errado. De uma faca, do machado e de uma espada. De uma faca, do machado e de uma espada. Isso é o facão. Ele serve para abrir caminhos, ele serve para mudar ambientes e ele serve também para fazer a colheita. O Senhor começou a falar no meu coração. Eu quero ler lá, abre lá. Isaías 41. Isaías 41. 15. Eis que te farei de ti um trilho novo, cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os horteiros reduzirás a palha. Sabe o que significa isso? Deus vai te dar autoridade. Esse instrumento que vai estar na tua mão vai ser sim uma espada, mas ela vai transformar num facão. Você vai trilhar, presta atenção no que eu estou falando. Você vai trilhar caminhos que ninguém trilhou ainda. Você vai abrir caminhos que ainda não foram abertos. Presta atenção. É o que a palavra está falando aqui. Eu te farei um trilho cortante novo. E você trilhará, aqui fala que você tirará montes da tua frente. E reduzirá os horteiros e reduzirá a palha. Sabe o que significa isso? Ninguém vai parar o seu ministério. Você vai andar por caminhos que você vai aplanar. Você não vai andar e falar assim, eu vou fazer isso aqui, ó, porque a irmã Neca está indo nessa direção aqui, ó, eu vou atrás dela. Não, o Senhor tem um caminho novo para você. Por isso o Senhor quer que você afie o teu instrumento. Você vai andar por um caminho novo, trilhado conforme Deus vai te orientar. Mas essa arma que vai estar pelas tuas mãos, você vai abrir caminhos. Você vai tirar entulhos que tiver na tua frente. Você vai transformar o ambiente que você chegar. Você vai transformar. Irmãos, se for um ambiente de deserto, você vai transformar junto com Deus ele no manancial. Deus vai te usar. Mas Ele quer que você pegue o instrumento na tua mão, que você afie o seu instrumento, e Ele vai usar ele na autoridade, amém? Você vai criar trilhas novas, diz o Senhor. Você não vai fazer o que todo mundo já fez, você vai fazer algo novo. O Senhor quer pessoas que não tenham preconceito para fazer coisas novas. Para não duvidar que é Deus que está falando. Para não ter medo do novo, não ter medo de entrar como a trilha. Trilha é o quê? É quando você vê uma estrada e tem um mato, você vai fazer uma trilha no meio do mato. Lugar que ninguém nunca andou. Talvez uma nação, não sei. Talvez uma cidade.
talvez um lugar, talvez um tipo de povo, eu não sei. Mas quando chegar a hora e você estiver trilhando este caminho, você vai lembrar desta palavra. Que Deus vai te dar um trilho novo, amém? Amém? É algo que você vai cortar a cabeça da serpente quando ela chegar perto de você. Porque com o facão você também corta. Ele também é um objeto de proteção. E você não vai ter medo do inimigo. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo. Você não vai estar num lugar contaminado. Você não vai permanecer, ainda que você chegue num lugar. E este lugar tem um aspecto triste, tem uns aspectos desolados, tem uns aspectos destruídos. Você não vai ficar naquele lugar sem transformar aquele lugar. Como um instrumento de corte era algo precioso no Antigo Testamento, vocês já viram? Quando aquele martelo cai, Eliseu ora por martelo voltar, porque eles não tinham instrumentos. Mas o instrumento que Deus vai dar para você é um instrumento forte. Ele vai vir com poder e autoridade, amém? Pode abaixar que eu não... Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Mas algumas coisas, irmãos, que nós como noiva de Cristo temos vivido, nós vamos ter que mudar. Algumas coisas que como noiva de Cristo, talvez nós acreditamos por tanto tempo, nós teremos que mudar. E eu quero falar algo que o Senhor colocou nesta palavra, e eu sei que é de Deus. Orei muito em relação a isso, preparei a palavra, mas hoje de manhã eu orando e pedindo então uma confirmação sobre essa parte da palavra, e eu abri a Bíblia, orei, jejuei e nada, e eu desci lá do meu quarto de oração e disse: não, Senhor, eu vou tirar essa palavra, essa parte da palavra. E o Senhor falou algo tão profundo no meu coração hoje de manhã. Ele falou assim: será que você será mais uma das mulheres que eu dei voz e vai calar a tua boca por medo do inimigo? Sim, eu disse: não, Senhor, eu não vou calar a minha boca. A estratégia do inimigo, desde há muito tempo, é calar a voz das mulheres e dizer que elas não então são comissionadas para levar o evangelho de Cristo. Então que não. Bom, Jesus escolheu só 12 apóstolos, né? Então só os homens pregam, só os homens fazem o ID, só os homens falam a palavra. Essa estratégia o inimigo usa há muitos anos, há milhares de anos. No livro, e o Senhor me revelou vários versículos, e eu já estava preparando. No livro de Atos, capítulo 4, quando Jesus morre, Pedro então começa a pregar o evangelho. Na primeira pregação, vocês sabem, 3.000 almas. Depois, aquele coxo que estava na Porta Formosa, ele anda sobre, né, a oração de Pedro, Pedro levanta. E depois, isso vira um estrondo. E muita gente se converte. Então, os líderes religiosos daquela época resolvem calar a voz do evangelho. Eles prendem Pedro e João, eles passam a noite presos, e no outro dia, o sumo sacerdote se reúne e diz assim: ó, nós vamos te soltar. Aí pergunta para eles, por que do evangelho? E Pedro fala com veemência tudo. E eles veem que não tem como um homem iletrado igual Pedro falar daquele jeito, ou seja, era Cristo que estava nele. E daí eles reúnem o conselho do sumo sacerdote, dos sacerdotes, a autoridade de Jerusalém, e falam assim: vamos ameaçar eles, vamos intimidá-los, para que eles parem de falar desse Jesus. E aí ele chama Pedro e fala assim: ó, vocês estão soltos, nós não vamos te prender, mas vocês não falem mais essa palavra, não falem mais sobre Cristo. Aí Pedro responde assim para ele. Respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do homem do que a de Deus.
antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Começo da era da graça. O inimigo já tentando barrar o evangelho. O inimigo tentando intimidar pessoas para dizer, não falem de Cristo. Não leva isso para frente, isso não vai dar certo. Quantas mulheres são intimidadas a se calarem dentro das igrejas? Quantas? Quantas igrejas proíbem mulheres subir no altar e pregar? Quantas? Eu já fui pregar em igreja que mulher prega embaixo, só sobe no altar o homem. Deus é Deus de justiça ou é Deus de injustiça? Deus é Deus de parcialidade ou Ele é Deus de imparcialidade? Dentro da igreja, injustiça? E queremos cobrar a justiça do homem dentro das casas, das mulheres, da sociedade? Se dentro da igreja pessoas são injustiçadas? Mas sempre o inimigo usa artimanha para calar a voz daquele que eles podem calar. Porque quanto menos pessoa pregar, melhor para ele. Mais almas ele leva para o reino das trevas e menos almas são salvas. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. No Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, Números, capítulo 27. Ocorreu um caso de injustiça. Injustiça dentro da lei de Deus. As filhas de Zelofeade, é um nome difícil. Zelofeade tinha 5 filhas mulheres. E ele morre. E naquela época, a lei, tá? Dada por Deus, dizia que as terras, a herança era passada de homem para homem, de pai para filho. E o pai, então, que não tivesse filho homem, as filhas não herdariam as terras. Tá, nesse contexto, morre o pai dessas 5 moças. E ele não tinha filhos, ele só tinha filhas, 5 filhas, as filhas de Zelofede. Aí elas vão até Moisés e o subsacerdote Eliezer, e elas contam um caso, põe na assembleia deles, fala, olha, nós só somos 5 filhas mulher, o nosso pai morreu, e eu vim aqui requisitar a minha herança, requerer a minha herança, porque nós vamos ficar sem terra. Aí, presta atenção, aí Moisés leva o caso perante ao Senhor, e aí o Senhor responde assim para Moisés, que era justo. Aí o Senhor disse a Moisés, as filhas de Zelofeade têm razão, você lhes dá a propriedade como herança. Sabe o que aconteceu? Mudou a lei. Ali, quando ela requereu a herança, Deus falou para Moisés, agora você vai mudar a lei, de agora em diante, as famílias que não tiverem filho homem, as filhas vão herdar. Sabe o que eu vejo aqui? Tem herança para mim e para você. Deus nunca foi um Deus de injustiça. Se na época da lei, Ele foi justo quando foi solicitado uma justiça. Quando eu estava preparando e orando, Débora também é um caso. Débora, Juízes, Débora foi uma juíza, foi uma líder. Ela foi uma líder nacional de Israel. Ela foi uma juíza. A palavra diz que ela ficava embaixo dos palmeiras de Débora e o povo ia ter com Débora. E ela julgava o povo e liderava o povo. E ela era mulher. Débora, Antigo Testamento. Tá, Novo Testamento. Novo Testamento. Começa o Novo Testamento. Pedro, então, com todo esse contexto que ele foi solto, né? E eles falaram, não fala mais. Aí Pedro continua pregando. Lá em Atos 10, Pedro está em Jope. Ele tem uma visão de Deus. Pedro tem uma visão de Deus. Ele vê descendo um lençol, né, amarrado das 4 pontas, e dentro desse lençol, répteis, aves. E Deus fala assim para ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas era proibido na época comer aquele tipo de animais, porque eles eram judeus. E daí ele fala, não senhor, eu nunca comi coisa contaminada, imunda, não vou comer. Por 3 vezes ele teve a mesma visão e Deus falava para ele, Pedro, mata e come. Aí ele falou assim, não senhor, eu não vou comer. Aí Deus fala assim para ele, não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Não considere imundo aquilo que eu já santifiquei.
Aí Pedro não entendeu a visão, na mesma hora que terminou a visão, bateu alguém na porta, era um homem, vocês conhecem aquela palavra, passagem, era um homem que tinha vindo da parte de Cornélio. Cornélio teve uma visão, onde um anjo apareceu para ele, deu o endereço da casa, o nome de Pedro, e falou para ir buscar Pedro, que Pedro tinha algo para falar para Cornélio. Só que Cornélio não era judeu, não era judeu. Pedro estava pregando somente para os judeus depois que Cristo morreu, mas ele não era judeu. Amém. Pedro foi, porque Pedro teve a visão e o anjo falou para Pedro, ó, desce que alguém vai te chamar, é para você ir com eles e fala o que você precisa falar. Aí Pedro chega na casa de Cornélio, ele reúne ali os parentes dele, aí ele fala, Pedro, o que você tem que falar? E Pedro conta todo o evangelho. Olha, Jesus veio, ele é filho de Deus, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, nos deixou comissionado para dar as boas novas, né? Mas ele ressuscitou. Quando ele fala assim, o Espírito Santo desce e todos são batizados com o Espírito Santo. E Pedro fica atônico. Ele não entendeu aquilo. Como assim? O evangelho ser levado para os gentios? Como assim? Ele não entendeu. E aí ele fala uma coisa. Vamos lá? Ele fala, levanta e anda. Aí ele fala assim, Pedro, reconheço que por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme ao Senhor. Pedro chega à conclusão que o evangelho tinha chegado para todos, que não era uma coisa exclusiva mais para judeu. Mas entenda uma coisa, Pedro não estava junto com Jesus quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, que ela não era judia, ela era samaritana. Jesus fala com ela, prega o evangelho para ela, diz que ele é o Messias, a mulher vai, traz um monte de homem, Jesus passa 2 dias pregando. Pedro não viu isso? Viu? Ele não viu quando aquela mulher cananeia chegou para Jesus e falou para curar a filha endemoniada? Viu? Então por que Pedro achou que o evangelho não tinha chegado por gentios? Porque ele precisava ter uma revelação sobrenatural para entender, e a barreira do preconceito ser caída. Ainda ele trazia o preconceito, não aceitava. Mas aí ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. E quando Pedro volta para a igreja, para a sede da igreja mãe em Jerusalém, a palavra diz que as pessoas da igreja colocaram Pedro na parede. Falou, que negócio é esse, Pedro? Você comendo com os gentios? Você indo na casa de gentios? O que aconteceu? Aí Pedro conta toda a história para eles. E olha o que eles falam. Ele fala assim, Pedro falando aos demais apóstolos, portanto, se Deus lhe deu os mesmos dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem são as pessoas para que possa resistir? Se Deus derramou sobre homens, mulheres, crianças, jovens, preto, branco, o mesmo Espírito, quem somos nós para querer dividir e colocar muralhas de divisões? Quem somos nós? Era isso que Pedro estava falando. Pedro estava falando, se Deus deu o Espírito dele para aquele povo, quem era eu para resistir a Deus? Então eu tive que aceitar. E o Senhor falou comigo nessa palavra. O Senhor falou, eu vou visitar, presta atenção no que eu estou falando. Eu vou visitar grandes líderes religiosos. Eles vão ter experiência comigo, diz o Senhor. E eu vou quebrar preconceitos e barreiras que ainda existem contra as mulheres dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque a noiva é formada de homens, mulheres, crianças, jovem, japonês, chinês, todas as raças, todos os gêneros. Esta é a noiva adornada que Cristo vem buscar. Amém? Sempre o inimigo quis tampar a voz das mulheres. Sempre. Presta atenção, mas isso não era o que Jesus queria. Isso tanto não era que Jesus queria, porque quem foi a primeira pessoa que pregou as boas novas? Foi homem ou mulher? Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira missionária. A primeira pessoa que diz, Jesus ressuscitou. Essa é a boas nova. Esse é o evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. Se ele morreu,
Se ele morreu no evangelho, ele tem que ter ressuscitado para ser o Salvador. Quem fala a primeira coisa, quem entra, presta atenção, ali começa o cristianismo, ali começa a graça, gente. A graça começa quando Jesus ressuscita, mas quando Jesus ressuscita, antes dele ir ao Pai, ele veio consolar um coração que sempre foi discriminado. Ele veio consolar e dar voz para alguém que sempre calaram a boca dela. Mas Jesus deu voz a Maria Madalena e nunca mais ninguém conseguiu calar as mulheres. Essa é a verdade do evangelho. Quando Maria estava ali na porta, ela não reconheceu que era Jesus. Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse depois que ele ressuscitou? Mulher. Ele disse assim, mulher, por que choras? Primeira palavra que ele disse, mulher. E depois ela falou assim, aonde você colocou meu mestre, achando que era o jardineiro? Aí ele fala assim, o primeiro nome que ele chama, dentro dos que seriam salvos, Maria. Aí ela fala, mestre, sabe o que eu vejo? Ele veio para dar voz às mulheres. Ele ressuscitou para dizer, eu sou a própria graça, e na graça não há injustiça, na graça não há barreira, na graça não há preconceito, na graça não há racismo, na graça não há gentio e judeus. A graça veio para rasgar o véu, e o véu já se rasgou. Mas muito tem colocado um véu para ocultar algo que está no coração maligno das pessoas, e não no coração de Cristo. Cristo é o próprio amor, amém? E o que nós dizer quando Cristo chega na casa de Lázaro e Maria, irmã de Lázaro, senta aos pés de Jesus. Maria senta aos pés de Jesus, aonde os discípulos sentavam. Jesus estava ensinando o evangelho. Maria senta aos pés de Jesus. E Marta, irmã de Maria, fala assim, Jesus, o senhor não se incomoda de Maria estar aí sentada e eu estar trabalhando? Muita gente acha que Marta está falando só porque ela estava trabalhando. Não era isso não. Marta estava falando porque então aquele lugar só era de homens. Só homens poderiam naquela época serem ensinados. As mulheres não tinham direito ao ensino. E Jesus responde assim, Maria escolheu a melhor parte e não será arrancada daqui. Sabe o que eu vejo com isso? Ninguém arranca uma mulher dos pés de Cristo. Uma mulher que se ajoelha aos pés de Cristo, é Cristo que a defende. Ainda que ela seja julgada por homens, ainda que ela seja julgada por mulheres, ainda que ela seja julgada por doutrinas, ainda que existam barreiras, há alguém que vai se levantar a favor dessa mulher, e esse alguém é o próprio noivo. Cristo falou, Maria escolheu a melhor parte e não será tirada dela essa parte. Então, irmãs, mulheres, você que vem com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, um sentimento que você está sendo intimidada, um sentimento que você está sendo tirado de lado, um sentimento dizendo assim, não, eu não posso fazer o ID, não, eu não sou boa o suficiente, eu não sei falar o suficiente, eu sou igual Eva errou, então eu também vou errar. Só que eu quero falar uma coisa, nós não somos filhas de Eva, nós somos filhas de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou todos os pecados, inclusive esse de Eva. Amém? Teólogos dizem que mulheres não podem ocupar cargo de liderança, algum teólogo diz. Porque então ela era filha de Eva, e Eva era uma pessoa incapacitada, era uma pessoa fácil de ser enganada. Mas ele se esqueceu que quando Cristo morreu na cruz, aquele pecado do jardim foi levado com Cristo, amém? E nós passamos a ser filhas de Cristo, amém? E quando nós quebrarmos essas barreiras de preconceitos, quando nós rompermos, né, como a pastora Dervan pregou aqui no Ano Novo, que este é o ano de romper. E eu creio que uma das barreiras que vai romper é a barreira do preconceito. Uma das barreiras que vai romper é as barreiras da culpa que as mulheres trazem de se sentir inferiorizadas e de se sentir, não, eu não vou pregar porque eu não posso, não vou fazer isso porque eu não posso. Quem foi que disse? Se o próprio mestre mandou você dizer, eu ressuscitei. Amém? Que você receba essa palavra. Que você receba essa palavra, que essa palavra venha para te libertar.
porque Isaías 61 diz que que Jesus viria para libertar os cativos. E um dos cativos que Jesus libertou foi as mulheres. E ninguém mais vai prender aquela que foi liberta por Jesus, amém? Coloca-se de pé, vamos fazer uma oração. É tempo de romper.